Eu precisei perder para entender tudo aquilo que eu já tinha. Muitas vezes a gente passa grande parte da vida em busca de algo que a gente nem sabe ao certo o que é. Você deve ter esse sentimento e já deve ter ouvido alguém falando sobre isso. Há um tempo eu venho refletindo sobre o que é aquilo que a gente tanto almeja e onde esse aquilo está. Porque há uma sensação, há um sentimento interno de que algo grandioso vai acontecer quando algo significativo vai nos alcançar quando algo magnífico vai vir de encontro a nós quando. E é sempre um quando num lugar distante. É sempre algo que a gente ainda não sabe o que é, mas que a gente imagina que vai chegar. É uma busca sem fim no escuro. O que é esse algo? E o que é esse quando? É sempre quando eu tiver uma estrutura melhor. E aqui eu falo com propriedade até mesmo sobre esse conteúdo. Eu entendo que tem muita coisa que eu gostaria de compartilhar com você daquilo que eu vivencio, dos meus aprendizados, das lições que eu tiro das situações da vida, mas é sempre num lugar do quando, sempre num lugar do e se. É sempre focando na falta e nunca naquilo que eu já tenho. Ah, porque quando eu tiver uma estrutura legal, eu vou gravar o vídeo tal. Porque quando eu tiver um cenário assim, assim, assado, eu vou fazer aquele conteúdo. E é sempre com o olhar voltado àquilo que eu não tenho. Eu tô olhando para a falta de estrutura, para a falta de equipamento, para a falta de microfone, para a falta. E agora, falando sobre microfone, é até curioso, porque eu comprei o microfone e nem lembrei de usar na hora que eu coloquei esse conteúdo aqui para gravar. Era tão importante que eu nem me lembrei que eu já tinha. Será mesmo que ele era importante assim ou eu que estava colocando nele o peso que ele não tinha? A gente passa a vida nessa busca do quando, nessa busca do depois. Quando eu chegar na quantidade X de seguidores, eu vou fazer Y. Quando eu conseguir alcançar o público X, eu vou fazer Z. E aquele povo que você já está impactando hoje com o que você já tem? Eu venho de um estado que é muito disputado. Ele é o sonho de consumo de muita gente. É um grande centro social, cultural, econômico e as pessoas querem muito estar ali. O tempo todo você vê gente citando esse estado como referência em várias frentes. E apesar de tudo isso, e também dos meus familiares e amigos de infância estarem ali, em um determinado momento da minha vida eu entendi que era hora de mudar. Eu recebi uma proposta em uma cidade que eu nunca pensei em morar, no estado que é pouquíssimo falado, e eu sabia que era hora de fazer essa transição. Eu fui para essa aventura sem conhecer nada e sem conhecer ninguém. Foi a minha primeira vez naquele estado, naquela região, com pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Foi dali que a minha caminhada oficialmente solo começou. E eu lembro que no começo era muito curioso aprender sobre uma nova cultura e conhecer um novo povo, porque por mais que seja no Brasil, as tradições são diferentes, a cultura é diferente, a culinária é diferente. E foi muito gostoso poder observar a vida acontecendo para além de algo que já era muito automático e treinado. A região que eu venho, São Paulo, ela acontece sempre no desespero. É uma ânsia por algo que você nem sabe ao certo o que é. Você tá sempre correndo. Eu me peguei em vários momentos já de vida correndo, mesmo sem compromisso, sem hora marcada, ansiosa, mesmo com o tempo. Você passa a viver no automático, na pressa, na ânsia por algo que você realmente não sabe o que é. E é o que eu tô falando aqui nesse vídeo. A gente se pega preso num conceito, numa ideia de algo que tá tão distante e que parece que tá perto, mas a gente não sabe o que é e só fica correndo, só fica fixado nessa ideia.
E quando eu me mudei pra cá, que eu estou agora, Mato Grosso, Cuiabá, a vida ela se entregava de um outro jeito, com um ritmo totalmente diferente. As pessoas não tinham pressa. Você ia ao supermercado, todo mundo tava ali com tempo. Te olhava, sorria, conversava. Você ia à feira, tava todo mundo dançando. Famílias juntas, crianças brincando, pulando de amarelinha. A vida acontecendo num ritmo natural, saudável. As pessoas tinham um jeito diferente de tratar umas às outras. É num lugar mais carinhoso, sabe? É aquele olhar assim com vontade de te ver e uma escuta que realmente tá ali focado em você. Não é algo voltado apenas à educação básica ou ao puro protocolo do dia a dia. São pessoas que veem as outras sem desespero. Elas apenas são. Você cruza com uma pessoa desconhecida na rua, ela nem nunca te viu, mas ela te olha e sorri. Porque as pessoas aqui são assim. Ter esse tempo com qualidade faz você olhar a vida de outro modo. Você olhava para os carros e não havia aquele barulho ensurdecedor de buzina e desespero. Aqui as pessoas andam, apesar de reclamarem que aqui tem trânsito, elas andam com um ritmo diferente. A vida aqui acontece com mais saúde. Eu não gastava tantas horas no trânsito como acontecia quando eu morava em São Paulo. E eu comecei a realmente observar muitas das insignificâncias, né? Se é que a gente pode chamar dessa forma, da vida. Eu comecei a ter que aproveitar o ócio, o tédio. E por um determinado momento eu fiquei muito ansiosa. Eu comecei a notar o meu comportamento caótico querendo se revelar aqui também. Eu ia ao shopping e eu não conseguia simplesmente esperar a escada rolante rolar. Eu tinha que estar ali. Meu Deus, essa pessoa não vai me dar licença? Ela não sabe que a esquerda é livre? Gente, mas espera aí, eu preciso descer. Precisava mesmo? Pra onde? Com que pressa? Eu não tinha nada pra fazer, mas eu tava ali, fixa na ideia de que alguma coisa eu tinha que fazer e eu não podia gastar aquele tempo. Então, nada mais, nada menos, o que eu quero dizer aqui é o que a gente tem aproveitado daquilo que a gente já tem. A desculpa que eu tinha quando eu morava em São Paulo é que eu não fazia muitas coisas porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo de produzir conteúdo, eu não tinha tempo de treinar, eu quase não tinha tempo de ficar o quanto eu gostaria com a minha família, eu não conseguia encontrar os amigos que eu desejava com a facilidade e assiduidade que eu almejava. Então, sempre era algo que eu queria, mas eu nem sempre conseguia porque eu não tinha tempo. Hoje, morando em Cuiabá, eu tenho muito tempo. Eu tenho um trabalho que tem um horário muito bacana e ainda assim eu não tenho produzido. Eu não tenho treinado. Eu não tenho feito muita coisa que eu achava que eu faria quando eu tivesse tempo. Eu decidi esse ano que eu usaria esse meu tédio em alguma coisa. Então eu resolvi começar a organizar as minhas ideias, porque eu sou uma pessoa muito criativa e eu acabava escrevendo muitos conteúdos e materiais, mas nem sempre eu realmente organizava isso de um jeito compreensível, concreto e que desse para ser utilizado caso eu desejasse. E aí eu me comprometi a começar a escrever de um jeito organizado para que eu pudesse fazer algo com isso, se eu decidisse. E aí, nesse processo, eu comecei a organizar tudo que eu já tinha feito também no passado. E a ideia era que eu não tinha quase nada, né? Eu achava que eu tinha ainda que fazer muito mais, que começar muito mais, que organizar o que eu estava idealizando. Quando eu sentei para colocar tudo no papel, que no caso é uma planilha, eu comecei a ver as datas daqueles materiais, daquelas produções. E eu sempre tive tudo. Eu já tinha muita coisa, eu já tinha muita ideia, eu já tinha muitos projetos. Mas eu não fazia nada com eles. Era sempre pensando no quando. Naquele dia que.
e nunca no agora, no aqui, no que eu já tenho. Essa semana, conversando com uma amiga, ela me revelou que de 7 dias na semana, 5 ela chora. E aí eu queria entender o que estava acontecendo e perguntei se ela inclusive estava fazendo terapia. E ela me falou que não, que ela ia começar a escrever os sentimentos num caderninho e que faria como se fosse um tipo de diário. E aí eu achei curioso aquilo, porque, nossa, era só isso que faltava para resolver os problemas? Bastava então sentar e escrever num caderno? E tudo se resolveria? Terapia pra quê? Psicólogo pra quê? A solução tá aqui, ó, na palma da nossa mão. E a gente não sabe? Que loucura. E aí eu te pergunto, será que você realmente quer mudar? Será que você realmente quer uma transformação naquilo que você tanto se incomoda? Será que você realmente quer que algo aconteça? Ou você tá sempre esperando o quando? Porque às vezes a resolução tá aqui, ó, na nossa mão. E eu nem tô falando de caderno. Às vezes o que falta não é o que falta. É você pegar aquilo que você já tem e transformar em ação. Quando esse canal começou, eu trouxe que uma das razões pelas quais eu vivia adiando o início era que eu não tinha um cenário, mas que eu ia aproveitar a minha parede em branco para construir várias histórias aqui com vocês. E anos se passaram desde então e eu segui procrastinando a minha ação. Então, com esse vídeo, eu não sei se você precisava ouvir isso, mas eu senti que eu tinha que agir, mesmo que fosse para documentar, que nem sempre o que falta, falta. Eu espero que você fique bem e a gente se vê numa próxima oportunidade.